Amém, amados? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à residência apostólica aqui do seu João Nunes de Oliveira Pinto Barroso da Silva. Xavier também? Nosso capitão, coronel, sargento. Comandante. Tá gravando isso aí? Tá gravando. Depois o senhor apaga esse negócio. Ó, vocês já viram que ele tem uma qualidade que ele chama todo mundo de senhor, né? Então... faz parte do militarismo. Pessoas... Senhor. O cara me chamou de doutor no dia da Blitz da Federal lá que eu falei pra vocês lá em... Que abordaram o senhor lá? Boa noite, doutor. Puxa vida, obrigado. Pelo menos alguém lá na vida me chamou de doutor, falei pra ele. Tem uns caras que tem mania de chamar todo mundo. Tem. Ixi. Pior é que o violão desafinou no caminho. Mas eu acho que é só uma corda só. Então semana passada foi benção, então? Aprenderam sobre mansidão e paciência. Nunca vi, né? Ensina pra gente essas coisas assim. São cada vez mais com a própria esposa, né? Ela sempre tem uma pessoa que... Que era ele, né? Acolheu de uma forma, o cara já pode responder na altura. Não é, né? Porque mansidão, para não criar mais atritos, né? Exatamente. O pastor Oscar, quando era vivo, ele tinha uma frase, né? O peixe morre pela boca. Então, se a gente consegue deixar a boca fechada, dá para evitar muito problema nessa vida, né? Evita uns 80%. A Bíblia diz que na multidão de palavras existe pecado, né? Então quem fala mais, peca mais. Isso é inevitável. Quem fala menos, peca menos. Só que, claro, a gente não pode também querer usar isso agora como Um argumento para não falar, né? Porque, por exemplo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E como crerão se não há quem pregue? A Bíblia diz que se a gente não abrir a boca, não anunciar o Evangelho... Para ouvir tem que ter alguém para falar, né? Então, mas, realmente, no casamento, muitas e muitas vezes a melhor coisa a se fazer em muitas situações é silêncio. Quantas situações, né? Quase que semanal, né? Ainda esse final de semana a Patrícia falou umas coisas ali que minha vontade era falar algumas coisas. Eu disse, não vou falar nada, eu fico mudo, eu só escuto. Só escuto. No tempo certo, se for para falar alguma coisa, o Espírito Santo lembra o que tem que falar e deu, né? O senhor já consegue se controlar para isso, né? Sim, Eu não consigo, eu já falo, né? Nós temos que pedir a Deus, né? Isso chama autocontrole, né? É um princípio bíblico, né? O domínio próprio, né? E a gente realmente precisa muito. Tem um provérbio que diz que mais vale o homem que tem autocontrole do que o valente, né? Às vezes o cara pode ser um valente, ele é um guerreiro, né? É mais ou menos assim que diz lá em Provérbios, né? O cara é um guerreiro, é um valente, né? Mas é preferível ser manso e autocontrolado do que tu ser um guerreiro campeão lá de batalhas, né? Porque na balança, Deus considera a pessoa que tem equilíbrio e domínio próprio, considera superior ao cara que é um guerreiro, valente, o conquistador, né? Então, na ótica humana, às vezes não, né? Então isso para Deus tem muito valor. E dentro do que a gente estava falando dentro desse tema da mansidão, né? Tem um salmo muito interessante que diz respeito a uma promessa, né? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então quem que vai herdar a terra? Quem que vai conquistar a terra, conquistar novos territórios? São os mansos. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A minha filha, para mim, é uma lição de vida, porque ela
Com certeza tem os defeitos e qualidades, mas ela tem um jeito de falar que é uma característica dela, né? Ela fala numa brandura que chega a ser até incomodar a gente. E se a gente levantar o tom de voz com ela assim, mas é uma vírgula, ela já, pai, tá falando grosso. Não tô falando grosso para ela, já tô falando grosso. Só no tom de voz. Porque a voz dela é bem branda, assim, né? E como que a brandura abre portas, né? Já a pessoa que ela é muito grosseirona, ela é muito estúpida, muito rude, normalmente ela afasta, né? Afasta. Eu já tive experiência com líderes espirituais que me ajuda a não pecar, Senhor, mas que em alguns momentos foram tão duros ao ponto da gente não conseguir mais nem ouvi-los, né? Então, a pessoa que é muito dura, ela pode causar esse efeito, né? O apóstolo René ele tem uma fala, né, que se você for a Israel e conhecer um pastor de ovelhas, que cuida de ovelhas, você vai descobrir que todo pastor tem dois instrumentos. Ele tem o cajado e a vara. O cajado é para dar colo, a vara é para disciplinar. Aí ele fala o seguinte: excesso de colo deixa a ovelha manhosa, excesso de vara deixa a ovelha rebelde. Isso vale para a vida espiritual. Um líder espiritual que ele só usa vara, ele vai deixar todo mundo rebelde. Porque ninguém aguenta só apanhar. Por isso que o grande segredo de um pastor é saber dosar, né? Tem a hora para ser mais firme, tem a hora para ser mais manso e saber equilibrar, né? Porque ninguém aguenta um líder que fica ali só cobrando, cobrança, cobrança, cobrança. Eu acho que nesse meio de exército, de como é que chama? Militar, acho que tem muito um pouco disso, né? Tem, bastante. É. E nessa nossa área tem muito suicídio. Suicídio? Mas suicídio por qual motivo? É muita pressão, né? A pressão. É, pressão Muita... 24 horas. Só eu tive 4 amigos meus que se suicidou nesse tempo que eu tive de polícia. Essa pressão, o que é? É quase uma coisa normal, assim. Que É uma tu- pressão na rua, uma pressão no serviço externo, pressão lá da dentro. parte dos comandantes, Isso, do comando. que eles exigem Exige demais. E na rua Próprio é um perigo serviço da muito rua. estressante. Aí daqui a pouco tu faz alguma coisa errada e já te pegam lá dentro e vão te pressionando e te dão uma cadeia e vão te pressionando e tua cabeça vai ficando, entendeu? Tem um E o cidadão, suicídio nessa minha área é quase que normal. Olha É só, visto. não tinha essa informação, não. Uhum. Não Pode só sabia. pesquisar aí, tem militar que se mata pressão bastante. eu conheço lá em Itajaí um cidadão casado com uma prima, ele é policial, né? Faz muitos anos que eu não vi mais eles, mas ele saía do quartel lá e o comandante falava para ele, só ai de vocês que precisam chegar aqui cada um com 10 multas hoje. Esse trabalho psicológico, cara. Aí o cara vai pra rua, vai fazer besteira, né? Sim, Ele tu vai ter que vai, fazer de umas graça, coisas né? pra. ele vai se sentir pressionado para multar uma pessoa que às vezes não, né, poderia ser resolvido numa conversa, né? Me aposentei em São João Batista. Ali eles chamavam tu em reunião assim, mas te falavam meio, né? Mas já te dando uma indireta que se tu não fizesse tantos por mês, tanto por semana, já podia te jogar para outro lugar. Eles fazem aquelas. Daqui a pouco pode trabalhar em outro lugar. Eles começam com essas coisinhas na cabeça do cara, né? Trabalhando com... Então eles quase que te obrigam a fazer tantas multas por dia. Por semana, tem que fechar tantas multas por semana. Sim. Por isso que o senhor vê lá, às vezes, a polícia lá parada e multando, porque eles são obrigados a fazer. Não é que eles são, não que eles querem fazer. Então, tu se obriga a fazer. Sim, trabalha assim 12 horas, não precisa ter uma multa. Ele disse, isso não existe, não sei o quê, aí vem na tua cabeça. Aí eles botam de trabalho no final de semana que é a tua folga. Entendeu? Eles pegam nesses lá. Eles se pegam nessas. Aí o cara vai ficando, imagina, problema ali, problema em casa, problema daqui a pouco, cara. Quando tu vê, tu tá fora. Aí o cara pega e. Que loucura. Acha que Amém. vai resolver o problema dele. Na verdade, o próprio sistema é falho, né? O sistema. Ele se age ao contrário. Eles falam uma coisa e contigo eles fazem outra.
Eu tava, antes de vir pra cá, eu tava pensando, eu tava conversando, até eu estive lá visitando o Jai, né, que teve ministrando aqui semana passada, e a gente tava conversando um pouco sobre a autoridade de Jesus, né? Que a Bíblia diz que Jesus ele falava com autoridade. E diz assim, e não como os escribas e fariseus, né? Porque os religiosos da época eles falavam, mas não viviam o que falavam. E Jesus ele vivia o que ele falava, por isso que ele tinha autoridade, né? E aí eu até conversando ali com o Jai, cheguei até a pensar, será que eu vou pregar sobre isso hoje à noite? Porque às vezes uma conversa que a gente tem com alguém dá uma Já dá uma inspiração, né? inspiração. E aí eu estava me lembrando, né, que a diferença de autoridade e autoritarismo, né? Então uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Então tem muito nesse segmento aí que o Nunes está falando, tem muito autoritarismo, né? Pessoas que se usam de uma posição para poder ser autoritária. E isso não tem nada a ver com autoridade, né? A autoridade ela é delegada, ela vem de cima, ela vem de Deus, né? E a verdadeira autoridade ela é dada àqueles que, no mínimo, se esforçam para ter uma conduta correta, né? E andar de acordo com aquilo que ensina. E quem não tem uma conduta correta, quem não procura viver dentro dos princípios de Deus, pode se tornar um autoritário sem autoridade, né? E Para isso daí. pessoas inocentes, né? Matam, né? É por isso que a gente vê muitas vezes aí que o polícia lá matou lá, não sei o quê. É que o estresse deles tá tão grande que ele tá meio, o cara fica até meio sangue, entendeu? O cara comete às vezes um absurdo aí na rua e. Mas por que fez isso? Tu não sabe como é que tá a cabeça do cara. Entendeu? Então a pessoa olhando assim de fora, não, mas tu não sabe como é que tá a cabeça dele. Quanto tempo que já tá. Então daqui a pouco ele fica fazendo uma cagada. Dane-se. A pressão, Muita pressão. não são todos que têm preparo para lidar com a Eu pressão. trabalhei 27 anos só de serviço de rua, assim. Eu vi coisa. E eu mesmo 2 vezes eu pensei. Nós tivemos um caso aqui, né? É, De uma pessoa, de um irmão que frequentou aqui com a gente, frequentou nossa igreja, nossa célula e não suportou a pressão, né? Suportou a pressão e tirou a própria vida. Ele era o que na área profissional dele? eu trabalhava com venda, Ele era corretor. corretor. Imobiliário. Esqueci é. o nome dele, eu conhecia ele, André. o André. Não foi há muito tempo isso aí, né? Não. Não, foi ano passado. Eu lembro assim, brevemente estou lembrado, sim. Ele cantava lá, né? Cantava, Poxa vida, né? tocava um violão. Eu lembro. Você vê, né, gente? Ele ia à igreja, né? E eu pregava, falava tudo. Sim. Mas acabou contraindo. Aí se envolveu com coisas do mundo, né? É, Dívida e essas coisas lá, né? a pressão vem, né? Pressão. Nessa Pressão, área que é. ele tava mesmo ali é terrível, né? Ali os caras são bandidos. O Agiota, o quê? É coisa terrível que pode acontecer na vida de um ser humano é cair na mão de um agiota. Eu digo assim, a parte financeira. Principalmente se esse agiota não tiver temor a Deus ou coisa, né? Normalmente eles não têm, né? Eu já ouvi testemunho de pessoas que. Eu conheço pessoas que são traumatizadas, literalmente traumatizadas, pessoas do bem, que têm traumas profundos por causa de vítima de pode-se dizer assim, humilhações causadas por agiota, né? Eu conheço a pessoa que estava com uma dívida com a agiota e simplesmente o agiota entrou dentro do estabelecimento da pessoa, foi arrancando as coisas tudo lá de dentro, enfiou tudo dentro do carro. Então esse tipo de comportamento causa traumas profundos, né? A humilhação, a vergonha, né? E existem essas coisas, né? Infelizmente, né? Semana passada mostrou aí num jornal, não sei se foi da Globo, sei lá, uma coisa assim, que um jovem estava ali vendo e os caras, a agiota mandou 2 caras lá com uma pistola, dessas pistolas que Soft?
Eu não sei o nome daquilo, soltam umas balinhas, machuca, né? É, só O cara queria acertar no rosto. Tira a mão do rosto, cara, assim, por favor, pelo amor de Deus, tira a mão do rosto. O cara tirava e botava. Aí o cara tentou fugir, fugiu. Aí os caras mostrou o cara todo. Ah, cara. a próxima é. balinhas. A próxima conversa não vai ser de chumbinho. Não, a próxima é aquela só um alerta. Só um alerta. O cara foi, procurou a polícia e os caras mostraram na televisão, cara. Isso aí é grave pra ele, né? Puxa. E o vizinho tá doido. Vamos orar, Matos. Vamos. O portão tá tudo certo lá com o portão lá? Não, o vizinho tá fora. Ah, é? Tá chorando. Ele tá certo, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado por cada pessoa que o Senhor pôde trazer aqui nessa noite. Obrigado pela nossa comunhão, por tudo que temos aprendido, recebido da Tua parte nesse ambiente, nesse lugar, Senhor. Novamente nós nos submetemos a Ti, Senhor, e convidamos o Teu Espírito Santo a conduzir todo esse tempo que nós estamos aqui. Nós sabemos que o Senhor já está entre nós, conforme a promessa da Tua palavra, e te pedimos, continua fluindo no nosso meio, Pai, como essa chuva que cai aí fora, Pai, que o Senhor venha com a Tua chuva serôdia, a Tua chuva temporã, a Tua chuva sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade entre nós, seja uma noite de edificação, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero cantar um louvor aqui que é uma música que lembra uma passagem bíblica que para mim é muito significativa, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu considero muito forte e relevante, que é quando Deus dá para João, na ilha de Patmos, né, algumas cartas para as igrejas à época. E aquelas igrejas à época representam, de uma certa forma, a igreja, a própria igreja nos dias de hoje, né? E uma das cartas que foram escritas ali em Apocalipse, né, essa revelação que João ganhou na ilha de Patmos, essa carta foi escrita a uma igreja específica, a igreja de Éfeso, né? E nessa carta se a gente for ler cada uma das cartas, cada uma delas tem elogios e tem críticas, né? E a igreja de Éfeso, ela é elogiada porque ela não podia suportar os falsos apóstolos. Ela é uma igreja perseverante, de obras, porém Deus havia identificado que aquela igreja havia perdido o primeiro amor, né? E aí Deus ele fala, né, escrevendo na carta, né, por intermédio de João, tem porém que deixaste o teu primeiro amor, então arrepende-te e pratica as primeiras obras, né? Então esse é uma convocação divina que nos leva de tempos em tempos a fazer um check-up, né? Como eu estou? Será que eu estou vivendo um primeiro amor? Será que eu estou realmente apaixonado por Jesus, pelo seu reino, pela sua obra, pela sua causa, né? Então, eu particularmente, até pela posição que a gente ocupa como pastor, eu me faço esse tipo de pergunta assim constantemente, né? Eu tenho um temor muito grande em relação a isso. Eu sei que eu meio que duvido, né? Já ouvi pastores dizer que eu nunca perdi o primeiro amor. Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque eu entendo que numa caminhada de 20, 30, 40 anos, vamos chutar, eu estou chutando aí um prazo aí, né? Não tem ninguém que consiga ficar todos os dias, todas as horas, queimando, pegando fogo de paixão por Jesus. Tem momentos na nossa vida que a gente fica até brabo com Jesus, né? Eu já precisei liberar perdão para Deus, né? E isso é normal, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica revoltado, a gente não entende, né? Como é que fica bravo com Jesus? Me fala, que eu nunca fiquei bravo com Jesus. Não, que bom, que bom. Mas quando a gente passa por uma experiência de muita dor, né? De dor muito profunda. E eu já passei algumas experiências assim que doeu demais, né? E aí vem
Sim. Por quê, né? Por quê? Eu faço tudo É, certinho. mas só que é uma coisa que, tipo, ninguém fica magoado com Deus, né? Mas no sentido de precisar realmente dizer, Senhor, de liberar mesmo, né? E isso é comum, pode acontecer. Que bom que o irmão nunca tenha tido essa experiência, mas infelizmente ou felizmente, Eu eu já acho tive. dessa forma, assim, eu Sim. nunca já contestei com Deus também. Sim. Eu não tenho o hábito de contestar com Deus, de questionar quase nada. Vai, tem. É? Acontece. Por que ela quer dormir, às vezes, desculpa, Sim. só um segundinho, né? Sim. Sempre dificuldade de pegar no sono. Aí ela fica 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas. Sim. Ela fica lendo, ela fica orando e ouvindo, né? Hoje o celular você tem a facilidade de colocar numa ministração, né? Então ela fica brava com o Senhor, ela acontece. Senhor, eu quero dormir, Senhor, por que tu não deixa eu dormir? Você vai contestar, né? Tá bom, pastor. Só para vocês entenderem que esse assunto ele é totalmente bíblico, né? Isaías 43, 26. Isaías 43, 26, o próprio Deus falando, né? Ele vai dizer assim, ó, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Né? Então o próprio Deus ele te dá autonomia, autorização, podemos dizer assim, para você entrar em juízo com ele. Apresenta as tuas explicações aí. Tá chateado? Tá magoado? Não tá contente com alguma coisa? O senhor Então, leu que o senhor fala para Isaías para lembrar ele? ele está dizendo para Isaías, Isaías, tu tá de cabeça quente? Tu não tá muito contente? Tô parafraseando aqui, trazendo para o nosso português, né? Então, me lembra do que tu tá pleiteando aí. Deus está dizendo para ele, me lembra, o que tu tá pleiteando? Entra em juízo comigo. Deus está falando aqui, ó. Apresenta as tuas razões para que tu possas te justificar. Então Deus pede para ele. Só que eu já ouvi experiências de pastores que fizeram isso daqui, né, que realmente entraram em juízo com Deus, questionando Deus, na nossa linguagem, botando Deus na parede. E essa pessoa em particular que contou a experiência dela, não foi nada agradável. Porque ela achou que Deus ia, tipo assim, né, passar a mão na cabeça, né? Tinha obrigação. E Deus foi bem duro. Bem duro. Deus não aliviou. E aí essa pessoa contou, a pessoa de intimidade nossa, que era uma autoridade espiritual, contou pra gente que foi uma experiência bem amarga, assim. Então, eu já vi outros pastores falar de púlpito, né, que tem esse hábito, né, de questionar e tal. Eu, particularmente, eu não tenho. Mas já tive pelo menos umas 2 experiências onde doeu tanto que eu sabia que dentro de mim eu estava chateado com Deus. Então eu liberei perdão para Deus. Fui lá para tipo não deixar que meu relacionamento com Deus fosse interrompido por algum motivo. Eu dobrei meu joelho e, Senhor, olha, eu estou muito chateado, mas eu estou te liberando em nome de Jesus. E Deus entende, porque Ele sabe. O próprio Jesus, se a gente for ver, quando Ele estava na cruz, né, a Bíblia vai dizer que ele, de uma certa forma, ele citou o Salmo de número 24, né? Que o Salmo de número 24 vai dizer assim, quer ver, ó? Não, na verdade é o Salmo 22, né? Que é o Salmo da agonia da cruz. Ele diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso na cruz, é um salmo. Né? Mas para quem não sabe que é um salmo, primeira coisa que vem na tua mente, Jesus estava chateado, né? Com o Pai. Então tem teólogos que dizem assim, ele citou o Salmo 22, tá aqui. Mas eu, Christian, quero crer, pode até falar que ele citou o Salmo 22, mas eu quero crer que ele foi elegante, nobre na sua forma de expressar o que ele estava sentindo. Porque passar o que ele passou e tu não sentir nada, não tem como, ele é um ser humano. Né? Ele foi abandonado por todos e o próprio pai ficou em silêncio com ele, que o pai não podia fazer nada, né? Então ali foi, eu posso dizer que foi um desabafo, né?
E Jó contestou com o Senhor? Jó, É. que eu me lembre, sim, sim, não, até ali os primeiros capítulos de Jó ali, até o determinado momento ali, quando a- ele chega ao ponto de se coçar com um caco de telha, né? E a mulher dele chega a dizer para ele, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Até ali a gente não vê Jó reclamando contra Deus. Eles falam para a mulher dele, né? Como uma doida falas tu, né? Como que eu vou poder, né? E ele diz também, né, que Porque foi alto no sofrimento, capítulo né? no capítulo 1, até ontem eu citei o capítulo de 1 de Jó na igreja ontem. No capítulo 1 ele fala, né? Nu saí do ventre da minha mãe, para lá, nu eu voltarei, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, no começo ali Forte. no começo do livro de Jó, 10 filhos que você perdeu, né? 10 filhos, né? Aqui diz que ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, né? Se lançou em terra e adorou a Deus, né? Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí diz, ó, em tudo isso, Jó, depois que ele passou por tudo que ele passou, né? Que ele perdeu suas posses, perdeu seus filhos, perdeu tudo, né? E ele disse, ó, em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então aqui fica claro que naquele momento ali, Jó não pecou. Mas se a gente for continuar lendo o livro de Jó, mais para frente a gente vai ver que ele questiona Deus. Né? E aí pode-se dizer que ele murmurou, porque, quer ver, ó? Depois dessa situação? Mais na frente, Mais na né? frente. Porque não se tem como precisar. Eu tinha um pastor amigo meu, que ele já é falecido, que ele fez um estudo da duração da quantidade de anos do livro de Jó. Então é uma quantidade bem significativa. Então, até Deus restituir tudo que Deus depois restituiu, Não foi do dia pro outro. isso não foi do dia para o outro, né? Então, nesse período de tempo, Fez uma época. ele, vamos dizer assim, que ele dá umas bolas fora, né? A gente acha que é tudo rápido, Tudo né? rápido. Mas não foi tudo rápido. Né? É tudo no seu tempinho, né? Determinado pelo Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso tempo, né? Ó, só lendo para vocês um pedacinho aqui, ó, porque aqui o Espírito Santo tem liberdade, né? Jó 41. Alguém quer abrir aí? Vamos abrir Jó 41. Depois de Gênesis, né? Cadê o Jó? Jó. Me ajuda aí, depois de números, Jó fica depois, Esther. Como é que antes de Salmos. Antes de Salmos. então já estou muito longe. Já. 41? Qual que é o 41? Pode ser o 38 primeiro, 38. Vamos ler só uns pedacinhos assim do 38, do 39. É antes de Salmos? Isso. É antes de Salmos, né? Jó, 30 e o quê? 38. Senhor, aqui que a gente vem para aprender mesmo, né, Pedrinho? Aqui que Jó- eu me sinto legal. Às vezes sinto obrigado em todas as vezes na célula da Ela conversa. perguntou? Aham, perguntou hoje. Não é obrigado, mas eu faço questão de lá que a gente tem liberdade de perguntar e vai aprender bastante. Né? Amém, Não, glória a onde Deus. A gente vai é outra coisa, né? E eu me sinto feliz de poder contribuir, né? De alguma forma, né? Verdade, obrigado. Vamos ler algumas partes aqui do 38, 39, 40 e 41. Quer ver só? Para vocês terem a noção do que Deus falou para Jó, né? Por quê? Porque Jó questionou Deus, né? Jó começou a questionar, ele começou a argumentar. Aí, olha só, capítulo 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Olha aqui, ó, Deus aqui já começa batendo, Já né? começa dando sarrafada.
agora cinge os teus lombos, né? Em outras palavras, Deus diz assim, ó, cinge os teus lombos como um homem. Olha aqui que Deus está falando para ele, ó. Porque eu vou começar a fazer algumas perguntas para você. Aí, tu me responderás. E tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tu tens inteligência. Quem me pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envoltório? Quando fixei limites para ele, pondo-lhe portas e ferrolhos? Quando eu disse, até aqui virás, e não mais adiante. Né? Deus estabelecendo os limites da terra, né? Aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas. Deus está chamando ele de orgulhoso. Né? Querendo argumentar com Deus, né? Já deste ordens amanhã? Ou mostraste a alva o seu lugar? Para que ela agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? A terra se transforma com barro sob o selo. Suas afeições sobressaem como vestidos. Vamos pular agora aqui, ó. 39, capítulo 39. Sabes o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Observas quando as corças dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Sabes o tempo do seu parto? É porque Deus sabe a resposta para tudo isso, né? Verdade. Aí Deus está botando ele na parede. Será que tu tem o mesmo conhecimento que Ninguém ele? aqui de nós sabe, né? Esse período de gravidez também das costas, né? Elas se encurvam e dão à luz. Suas crias, as suas dores de parto terminam. Seus filhos se robustecem, crescem no campo aberto. Saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as suas prisões? Ó, agora vamos no 40. Capítulo 40, verso 1. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Será que eu posso ensinar alguma coisa para Deus? Quem assim arguia a Deus, responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor. Aqui acho que ele já começou a mudar um pouco o discurso dele. Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Aqui ele já está se quebrantando. Ele já está botando a mão na boca, no sentido que, ó, me perdoa o que eu falei. Uma vez falei, mas não replicarei. 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ou seja, eu falei 2 vezes, mas agora não vou prosseguir na minha. Que eu já vi que eu não posso falar mais nada. Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Cinge agora os teus lombos como homem. Mais uma vez, ó. Eu te perguntarei e tu me responderás. Farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a dele? Agora, capítulo 41, aqui, ó. Capítulo 41, versículo 1. Podes pescar com anzol o Leviatã? O Leviatã era uma espécie de monstro marinho na época. Seria nos dias de hoje uma espécie de crocodilo, né? Podes pescar com anzol o Leviatã? Ou ligar a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou furar a sua queixada com um gancho? Ele te fará muitas súplicas, ou te falarás com palavras brandas. Fará ele um acordo contigo para que o tomes por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Os teus sócios negociarão com ele? Ou repartirão ele entre os negociantes? Podes encher-lhe a pele de arpões? Ou a cabeça de fisgas? Se puseres a mão sobre ele, lembrar-te-ás da peleja e nunca mais o intentarás? Toda a esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Provavelmente o Leviatã era muito superior a um crocodilo. Né? Ele era um monstro marinho mesmo. Não dá para brincar. Né? Não era uma coisa assim que tu podia capturar. Né? Ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo.
né? Não tinha coragem nem de despertar o Leviatã. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Tudo que está debaixo do céu é meu. Não me calarei a respeito dos meus membros, nem da sua força, nem da graça da sua estrutura. Quem lhe pode tirar a vestimenta externa? Quem se aproxima dele como um cabresto? Está falando em relação ao Leviatã, né? Agora aqui, ó. Vamos para o 40. Finalzinho do 41, para a gente entrar no 42. Versículo 34. Isso aqui também é conhecimento, esse versículo 34 aqui, ó. Jó 41, 34. Ele olha com desprezo tudo o que é altivo. É rei sobre todos os orgulhosos. Está falando ainda do Leviatã. Aí depois de Deus dar todo esse discurso que a gente leu aqui, né? A gente leu o 38, a gente leu o 39, o 40 e o 41, só uns pedacinhos, né? Depois de Deus dar o sermão da montanha do Antigo Testamento, aqui é o sermão da montanha do Antigo Testamento. Aí, olha só, capítulo 42, olha só que coisa linda, vai terminar bem, vai terminar bem. Vou para um lado, hein? Então respondeu Jó ao Senhor, agora chegou a hora de Jó falar. Sim, Senhor. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia. Olha só, eu falei do que eu não entendia. Ou seja, eu fui um nécio, né? Coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. É que Jó, tipo, vamos falar, é um ignorante perto de Deus, né? Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Senhor, ele dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Aqui Deus vai elogiar ele, né? Porque apesar de Jó ter vacilado em alguns momentos ali nas falas dele, ainda assim, perto dos dois amigos de Jó, que eram os amigos da onça ali, que em vez de ajudar Jó no momento de dor dele, estava ainda querendo botar ele mais para baixo e condenando ele, né? Aí Deus aqui ele dá uma defendida em Jó, né? Vocês não falaram como meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vocês. O meu servo Jó orará por vocês e aceitarei a sua oração. E não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus elogia mais uma vez Jó aqui, né? Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E aqui vai dizer que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Aí eu encerro aqui, amados, compartilhando com vocês aqui uma das chaves mais poderosas da Bíblia. Orar pelos nossos amigos e orar até mesmo pelos inimigos. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó e restituiu tudo que ele tinha perdido enquanto ele orava pelos seus amigos. Veja a importância que é a oração pelos amigos e até mesmo por inimigos, né? Foi nesse momento aqui que Deus mudou a chave, né? Então, aqui tem uma chave espiritual muito forte aqui, né? Aprender a orar pelos amigos e orar até pelos inimigos, como Jesus ensina. É tremendo, né? Jó foi. Então, aí depois vai dizer versículo 11, ó. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Ó, veja que não foi o inimigo, né?
Quem enviou foi o Senhor. Que a gente vai ler a Bíblia assim, né? Que a gente acha que tudo é um inimigo. Tem coisa que não é um inimigo. Tem coisa que é o próprio Deus tratando com o ser humano. Deus é soberano, né? Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Queren Apuk. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Que tremenda essa história, né? Para mim, é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, né? A história de Jó é... Uma pergunta, você contestou ao senhor, que eu nunca contestei, né? Sim. Mas tem coisas que a gente tem o direito de contestar, mas tem que saber, né? Para não deixar o senhor lá meio zangado, né? Eu acredito assim, ó, eu acredito que não tem nada que a gente vá falar que vai surpreender Deus, que vai pegar Deus de surpresa. Que ele conhece a gente do avesso. Então ele não vai ficar surpreendido com nada. Só que Deus não é que nem nós, que tem pena de falar algumas mansinho. verdades, né? Que às vezes a gente... Deus ele fala o que tem que falar. Né? Ele tem que falar. Ele é o Senhor da verdade, né? Ele é o Deus da verdade. Então ele não tem muito esse negócio de aliviar o que tem que falar. Ele fala e ponto. Embora aqui a misericórdia dele é muito grande, né? E que ao mesmo tempo que ele passou um sermão ali, Já elogiou, né? Já na sequência ele elogia, né? Porque Deus ele é muito justo. Ele sabe ver os nossos pontos negativos, mas ele também sabe ver as qualidades, né? Então Deus não é que nem nós que só enxerga só o lado negativo do ser humano, né? Não, Deus ele vê o negativo, mas também vê o positivo, né? Eu estou aqui por misericórdia dele. Né? Aqui nesse local, nessa casa, nessa célula, Sim. com vocês. Né? Sim. Misericórdia dele, porque ele está me ensinando muito. Aleluia. É um tempo de ensinamento para mim. Pelo tempo que a gente já busca a ele, mas isso para mim é muito ensinamento. Né? Perguntei para ti uma coisa, né? Se contestar com o senhor, e a gente já entrou aqui nessa palavra, que está aqui, né? O que o senhor estava fazendo? O próprio Jesus, né? Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho, que é o nosso modelo máximo, né? Ele mesmo questionou, Senhor, como que tu me deixa na mão nessa hora? Estou aqui pregado na cruz. O início de célula que nem o louvor saiu. Não, mas é que não tem uma ordem, né? É que a gente tem muito essa questão da liturgia, né? Que tem que ser começo, meio e fim. Aí o culto agora é a palavra da abertura, aí vai ter 3 louvores, aí depois vai ter o momento da oferta e dos avisos. Se Deus quiser mudar tudo, e aí? E se ele quiser fazer a palavra no começo e o louvor no final? Mandado por ele que... É que a gente muitas mania vezes de- acaba impedindo o que Deus quer fazer. Se a gente der liberdade mesmo, ele pode Não. virar tudo avesso. Não vou deixar falar porque eu tenho que fazer isso. Nós já fizemos culto só de louvor. Não teve nem pregação. Foi só louvor. Já fizemos. Mais de um já. Eu tive já essa experiência. É. Só louvor. Agora uma curiosidade que talvez alguns de vocês... Você já viu falar daquela igreja da Zoe? Da Zoe, a irmã do Theo Hayashi? Não sei, lá em Laranjeiras tinha essa igreja. Tem essa igreja, né? Porque tem uma irmã conhecida no Brasil, que é a Zoe Hayashi, que é irmã do Theo Hayashi. Eles têm uma igreja chamada Monte Sião, em São Paulo. Acho que é São Paulo. Mas eu não sei se está falando dela, ou a igreja, o nome da igreja é Zoe. O nome da igreja, Zoe. Eu fui em Laranjeiras, fui lá e só, tipo, a igreja só canta. Ah, não, essa igreja não... Tipo, a administração dela é só tipo um cântico, assim.
fui uma vez sem fazer uma visita. Onde que é essa cidade? Paraná, Laranjeira do Sul. Eu achei legal. Né? Aí como é que. Aí só canta? Só canta. É uma característica, né? Perante a Bíblia, nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho, né? Ainda esses dias Deus me deu uma palavra que eu compartilhei no Instagram. 2 Timóteo 4 diz, né? Prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, quer oportuno ou quer não. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, não tem como o Evangelho ser difundido sem que a gente abra a boca, sem que eu anuncie o Evangelho, né? Uma igreja que ela não tem pregação, ela vai ser uma igreja sem fundamento, sem bases, né? Não tem como edificar uma igreja sem pregar a palavra, né? Não tem. É que nem construir uma casa sem cimento. Não tem como, entendeu? Agora, pode haver um culto onde o Espírito Santo direciona, Eu não sei como é que é, né? Só louvor? Pode, eu já passei essa experiência, mas isso é de vez em quando, né? Eu fui só uma vez, né? Fui numa quarta-feira. Talvez era específico para isso. Porque como o pastor Cristian falou que já fez quantos cultos só com louvor, Pelo menos uns 2 ou 3, né? eu pelo menos nunca Talvez eu participei. peguei também esse não. dia, né? Eu não sei se a gente chegou a fazer em Canelinha, mas se não fizemos, vamos no meu fazer. tempo não. A gente já fez em Tijucas e fizemos em São João na época do Apóstolo Carlos, hein? Que foi uma solicitação nossa para o Apóstolo Carlos, na época a gente era líder do louvor, né? De a gente fazer um culto só de louvor e adoração. Ele autorizou e fizemos. E foi uma glória, tá? Foi uma glória. Bom lá, né? De Oi? levitas, né? Nós tínhamos um ministério abençoado. Tem uma época ali mesmo que a gente chegou até a gravar alguns cultos, na época não tinha tecnologia de hoje, né? Mas o irmão Amarildo gravou. Se ficar curioso, já quero fazer umas perguntas, porque eu conhecia lá os pessoal e não sei mais como é que eles estão, né? O Zé ainda é policial, Não, o Zé está aposentado. Faz tempo já. mas ele é levita lá ainda, né? O Zé veio ano O passado. Zé estava louvando na igreja do pastor Onésio, né? Que a igreja chama Viva. Mas eu não sei atualmente porque Ano tipo, passado ele veio na nossa igreja ali, né? as pessoas estão em constante movimento, tem sempre novidade, né? Então, um dia a pessoa está num lugar, outro dia está no outro, né? Nem são todos. Hoje, encontrar pessoas que permaneçam no lugar para sempre. Né? Agora, uma curiosidade aqui. Uma curiosidade que muita gente não sabe, que o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é Jó. Sério? Jó foi escrito antes de Gênesis. E muita gente não sabe disso. Jó é o primeiro livro da Bíblia. Eu já vi falar, já. Se a Bíblia fosse colocada de forma cronológica, Jó seria o primeiro livro. Por que será que fizeram? Oi? Por que será que fizeram? Porque Gênesis trata do início de todas as coisas, é o livro da origem, né? Então, quem encadernou a Bíblia, vamos dizer assim, porque a Bíblia, aqui na verdade, são 66 livros, né? Então, a pessoa que teve essa ideia de através da indústria, E botar a sequência também? colocar uma sequência, criar o livro, achou por bem colocar Gênesis, não quer né? dizer que seja sequência, né? Mas não. Né? Jó foi escrito, aqui na minha Bíblia, diz que ele foi aproximadamente 1520 a.C. O livro de Jó foi escrito. Né? E já o livro de Gênesis, aproximadamente 1491 a.C. Gênesis foi 1491 a.C. aqui, pelos teólogos, né? Pelos estudos, né? E Jó 1520. Ou seja, 100 anos. não dá 100 anos. 100 anos. Aproximadamente aí 29 anos antes de Gênesis foi escrito. A escrita, né? A escrita. Será que muitos pastores sabem disso? Não é todo mundo sabe. Depende do grau de estudo do pastor, né? Se o pastor estudou. Não sabia, né? Mas lembra que é a escrita, né? É a escrita. Eu já sabia que um dia, acho que já tinha falado na Bíblia.
Que é claro que Gênesis narra os acontecimentos de antes de Jó existir, né? Só que a escrita do livro de Jó foi antes da escrita do livro de Gênesis. Entendeu? É escrita, né? É a escrita. É o que foi escrito. Então a Bíblia dá as pistas, né? Então é isso, amados. Eu estava planejando aqui para falar. Fica à vontade, pastor. Pode tocar. Não. Eu estava planejando para ministrar outra coisa, mas aqui quem manda é o Espírito Santo, né? Aquele louvor que você falou que Então, eu estava falando, né? Essa música do Anderson Freire, né, chamada Primeira Essência, né? Ela fala sobre isso, né? A letra da música diz que não... aqui diz assim, ó. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Né? A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Né? Então é o único lugar na Bíblia que diz, em João 4, né, que Deus está procurando alguém. E Ele procura adoradores. Né? E o adorador é essa pessoa que realmente se rende e permite, a exemplo de Jesus, que como uma ovelha muda, né, ele foi diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele se rendeu para o propósito de Deus para a vida dele. Deus procura homens que sejam capazes de se render, né, e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Eu costumo dizer que nós que somos de origem católica, muitos de nós fazíamos a oração do Pai Nosso, mas sem entendimento. Né? A gente falava assim, perdoa como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, mas lá no fundo não tinha perdoado coisa nenhuma. Né? Então falava da boca para fora. E falava, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, quando na verdade não procurava viver a vontade de Deus. Era só uma oração decorada, sem entendimento, né? E à medida que a gente vai se aproximando mais de Deus, e para quem teve a oportunidade de estudar a própria oração do Pai Nosso, você vai ver que ela é considerada uma oração universal e é uma oração completa. Deus fez questão de colocar na oração do Pai Nosso, vamos dizer assim, os ingredientes, os ingredientes principais, né? Aquilo que realmente importa para Deus. Porque o ser humano muitas vezes faz orações de coisas que Deus nem quer dar para a gente. Né? Pedidos de coisas que Deus nunca quis dar. Agora, quando eu oro a oração do Pai Nosso, é uma oração que ela não tem erro. Por quê? Porque é a oração que Jesus ensinou. Foi ele que fez. Né? Se eu orar ela com entendimento, eu estou orando aquilo que Jesus ensinou. Né? Então, não tem erro teológico na oração do Pai Nosso. Né? E quando eu oro com entendimento, é tremendo. E uma das coisas que realmente que pega na oração do Pai Nosso é essa questão, né, de seja feita a tua vontade. Só aceita realmente viver a vontade de Deus quem realmente se rendeu a Ele. Né? E Deus procura essas pessoas que possam realmente se render e dizer, Senhor, cumpra em mim os teus planos. Amém? Vamos encerrar então, né, esse tempo, né, com essa música, Primeira Essência. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor.
te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Aleluia. Glórias a Jesus, amém. Aleluia. Vamos dar oportunidade aí, né? Se alguém tiver alguma bênção para contar, quiser compartilhar um testemunho, quiser contar um pouquinho da célula de semana passada, como que foi. É o momento liberdade total, porque até agora eu estava na liberdade também, né? Esses barulhos que deu aí. Eu bati com o meu relógio e bati com o meu anel. O pastor é meio desastrado. Como diz a minha esposa, eu sou autista. Tem um desconto, né? Tem direito a um desconto. Mas ó,
artista que é de televisão, assim, ou artista? Autista, não artista, né? Ah, A minha esposa que gravou um vídeo hoje ali com o meu filho ali que deu pra morrer de rir. Autista artista, ela fez o vídeo. sim.